Análise de tabelas e depois de gráficos que a gente vai fazer, elas são essenciais para entender como é que a sua prova funciona. Muitas vezes, a interpretação matemática, ela acompanha também os cálculos e o raciocínio lógico que sua prova tem. Então é muito importante que a gente saiba olhar uma tabela, olhar um gráfico e entender o que ele está falando. Muitas vezes, eu vou até te mostrar isso em exercício daqui a pouco, que a gente não precisa fazer cálculo nenhum. Mas se a gente não souber ler uma tabela, não souber ler um gráfico, a gente pode se dar mal. E lembrando, né, 2, 3 questões da sua prova, pelo menos, vêm sobre esse assunto. Então vamos prestar bastante atenção, que essa é uma daquelas aulas que pode fazer a diferença, inclusive na sua vida, não só na sua prova. Então presta bastante atenção, que essa aula é uma das mais importantes de todo o conteúdo. Vem comigo. Tabela. O que é uma tabela, né? A gente faz uma tabela quando a gente não quer passar muita informação e a gente quer facilitar a leitura dos dados, né? Ela vai ali possuir linhas, vai possuir colunas, tem um título, tem uma fonte e a gente vai ver cada um deles, onde tem, o que não tem, por que tem, tá? Então vamos analisar tudo isso que é muito importante. Por exemplo, aqui tem um monte de tabela. Vamos começar essa aqui de cima. Olha só que interessante. Em cima de uma tabela, eu tenho sempre aqui, ó, títulos, tá bom? Doutor, é obrigatório? Não, mas pode ser que tenha. O que é o título? Título é sobre o que minha tabela inteira está falando. Então, na verdade, ó, essa tabela, por acaso está escrito também tabela, mas geralmente não é escrito, tá? Tabela, América, os 5 países mais populosos. Então, estou falando os 5 países que eram mais populosos no ano de 2017. O título está explicando sobre os 5 países. Legal? Bacana. Depois, aqui eu tenho subtítulos, tá bom? Subtítulos. Olha que bacana. O que é os subtítulos? Significa que em cada coluna deles eu vou falar uma coisa diferente. Nessa primeira coluna, só país, tá bom? Países. E na segunda, população, tá bom? Então tudo isso aqui é população, tudo isso aqui são listas de países. Legal? Então meu subtítulo também é muito importante. Além disso, eu posso ter números, eu posso ter informações por escrito, tá? Então isso vai facilitar. E também a gente tem que preocupar muito com isso aqui, ó. Fonte. O que é fonte? A fonte significa da onde esse material foi retirado, né? Para a pessoa que está apresentando, falar, olha, isso aqui não foi retirado da minha cabeça. Nesse caso, foi de uma revista, tá? Feita pela Organização das Nações Unidas, em Nova York, tá bom? Sobre a população mundial, prospecção, né? O crescimento dela ao longo do tempo, tá? Então foi feita pela própria ONU. Então é isso, a ONU mesmo que deu essas informações. Tá? Então como é que vai funcionar numa tabela? A tabela, você não pode começar, e vai ler tudo, Estados Unidos, 326 milhões, não. Você simplesmente procura na informação que a sua prova está falando. Então sua prova vier e te perguntar, olha, qual é a população do México? Eu não quero que você leia tudo. Quero que você procure diretamente o México, por exemplo, e já veja qual que é o número, tá bom? Ganhe tempo na sua prova, a tabela serve para isso, tá? Ele pode te perguntar de onde essa notícia foi tirada, onde você vai ver? Na fonte. Se ela perguntar qual é o título da sua tabela, é aqui em cima. Quais são os subtítulos da sua tabela? Está aqui embaixo do título. Simplesmente assim, tá bom? Não é difícil, mas você tem que saber essas coisas. Por exemplo, aqui, ó, no de baixo, desmatamento da Amazônia. Esse desmatamento da Amazônia é precisamente o título, tá? Quais são os subtítulos disso aqui? Ano e a área, tá bom? Qual que é a fonte? Não tem, não necessariamente uma tabela vai ter fonte, tá bom? Nesse caso não tem. Então, por exemplo, se ele quiser te perguntar qual que é o desmatamento da Amazônia no ano de 2007, você procura 2007 e vai direto na informação. Nesse caso, 11.532 quilômetros, tá? Mas ele pode também te perguntar, olhando para a tabela e falar, olha, dos anos todos correspondentes entre 2001 e 2009, qual que é a área que teve o menor desmatamento da Amazônia? Menor. Nesse caso, você vai olhar todos os números e vai ver, opa, 7.000 é o número menor, ou seja, o ano de 2009, e marca a questão correspondente. Ele também pode perguntar qual é a maior área de desmatamento da Amazônia. Aí você vai procurar o maior número, nesse caso 27.000, tá bom? E vai marcar o resultado correspondente ao ano de 2004.
Tá vendo? A tabela serve para consultar. Da mesma forma, olha essa outra tabela aqui, ó. Vamos para a tabela agora do meio, tá bom? Nós temos aqui, ó, subtítulo e outro subtítulo. Nesse caso, eu não tenho título, tá? Não, também é obrigatório. Também não tem fonte. O que significa aqui essa tabela? Vai falar em cada mês quais foram as matrículas de 9 alunos. Então, se eu quiser, por exemplo, a sua prova vai te perguntar, entre maio e julho, qual foi o total de matrícula de novos alunos? Então, você vai ter que somar, por exemplo, nesse caso, os 3. Entre maio e julho, beleza. 1 mais 2 mais 4. Ou seja, a resposta seria o quê? 7. Marca alternativa, que tem ali o número 7. Tá bom, pessoal? É assim que a gente faz. Ou ele pode te perguntar, quais foram os meses que só teve apenas um novo aluno matriculado? Aí você vai falar, bom, janeiro, maio, agosto e novembro. Foram esses 4 meses, tá bom? Ou então, qual foi o mês que teve 6 alunos matriculados? Opa, 6 alunos só teve um mês. Março, marca alternativa correspondente. Tá bom? É assim que a gente vai consultar. Simplesmente assim. Ó, mais uma tabela? Companhia aérea, horário e preço. Ele pode falar, bom, qual é o horário mais tardio de voo? Bom, o horário mais tardio, o horário mais tardio é 11h10, 11h15, 11h20, 11h45. É o voo da Latam. Ou ele pode falar, né, qual que é o preço da companhia azul? E aí você procura, opa, companhia azul, o preço é R$210. Tá bom? Então é sempre vendo, através dos subtítulos, qual a informação que a gente quer. Nesse caso, a companhia aérea, horário e preço. Gráfico. Pessoal, há zilhões de tipos de gráfico. Você tem que entender como que a gente vai interpretar cada um deles, tá? No dia da sua prova, para você também ganhar tempo. Então vem comigo. Gráficos de colunas, tá bom? A gente vai ter algo parecido com a tabela, que é o seguinte. A gente vai ter títulos aqui. Às vezes pode até vir uma explicação ou não sobre esse título. Nós vamos ter sobre o que eles estão falando, tá bom? Então, nesse caso, vai ter 2 relações. Heitor, um gráfico, ele sempre vai ter 2 relações? Vai. Nesse caso, ele está falando do quê? Países mais populosos no mundo, em milhões de habitantes. Então, aqui, ele está falando o número de pessoas. É o que está escrito. Embaixo está falando os países, tá bom? Então, cada barrinha nessa está correspondendo ao quê? Ao número de pessoas daquele país. Quem tem a maior barra significa que tem mais pessoas. Quem tem menor barra significa que tem menos pessoas. Entendeu? Simplesmente assim. E por que ele chama gráfico de coluna? Porque ele tem colunas. Tá vendo? Que original. Então é isso. Relação. Sempre você vai ter que olhar, tá bom? Na coluna que está do lado esquerdo e sempre na linha que está aqui embaixo. Então, e aqui? Aqui, às vezes, pode aparecer uma fonte da onde essa tabela foi, essa coluna, esse gráfico foi retirado, tá bom? Então, pode aparecer. Além disso, você tem um gráfico de barras, que é a mesma coisa do anterior, só que ele é deitado, tá? Então, o título está aqui em cima. Veja, o título fala sobre o que ele está falando. Então, taxas de mortalidade infantil por região. Então, ele vai falar quantas que as pessoas estavam morrendo naquele ano, tá bom? Das crianças. Então, ó, no Nordeste, na Norte, no Centro-Oeste, Sudeste e Sul. São 5 regiões do Brasil. E embaixo, a gente vai ver o número, tá? Quanto maior, significam que mais pessoas ali tenham morrido por crianças, por número de crianças. Então, aqui, né, a gente tem um maior e aqui menor. O que significa? Qual é a região que tem na verdade, a maior taxa de mortalidade? A maior região é o Nordeste, porque é a barra maior. Qual é aquela que tem menor? Pô, menor é a região Sul, é a que tem a barra menor. Entendeu? Ó, e nesse caso, hein, tem um adendo que eu quero falar para você. Tem aqui a fonte do IBGE. O que significa? Que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que fez essa pesquisa. Essa fonte foi retirada, a fonte fala de onde veio a informação, tá? Significa que é dali que veio o conteúdo. Além disso, nós temos também o gráfico em pizza.
tá? Mas é a mesma coisa, eu tenho o título aqui, que nesse caso, ó, distribuição da água no mundo. E aí, lembra mesmo o desenho de uma pizza, né, pessoal? E aqui, olha, tem sempre uma relação de cores. Na sua prova, ela não tem cor, mas ela tem escalas de cinza, ela pode fazer desenhos. Você vai ver depois nos exercícios como elas aparentam, tá? E toda pizza corresponde a 100%. Por isso que eu gosto de ver a matéria de porcentagem antes, tá? Por causa dessa aula. Depois, o que significa? Metade da pizza seria 50%, ok? Então, quando ele fala aqui, ó, 71% da água do mundo está congelada, significa que é a maior parte do desenho dela, tá bom? Heitor, que está falando que é só 4% da umidade do ar. Se é só 4%, então ela vai ficar um pedacinho só da pizza. Entendeu? Então, todo dela, olha aqui, ó, 3% de água doce e 97% de água salgada. Ou seja, se fosse a pizza inteira, se a gente só tivesse um tipo de água, seria 100%. Quer ver? 3 mais 97 deu 100. Da mesma forma lá em cima, hein? 18 mais 7 mais 4 mais 71 deu 100% também, tá? E cada cor corresponde a uma informação diferente. Agora, qual que é a lógica? No gráfico de pizza, eu preciso dessa legenda. E eu preciso dessa legenda para explicar, tá bom? Eu preciso para explicar as cores, para explicar qual que é qual de cada porcentagem. Pode ser por cor, pode ser por desenho, enfim. Criatividade de quem fizer, né, o gráfico em pizza é que vai determinar isso. Por fim, o gráfico em linhas. Título da mesma forma, informação do lado esquerdo da mesma forma, informação embaixo da mesma forma. Nesse caso, ele está falando de distribuição da população brasileira, dos anos de 80 até 2100, tá? Tanto população urbana quanto população rural. Ou seja, a linha azul, ela corresponde à urbana, enquanto a laranja ou amarela corresponde aí à rural, tá bom? E aqui, do lado esquerdo, é uma porcentagem. Quero que você preste atenção nisso. Por se tratar de uma porcentagem, sempre vai ser 100%. Ou seja, se você olhar nos anos 80 e somar essa informação com essa, vai dar 100%. Se você olhar nos anos de 91 e somar essa informação com essa, vai dar 100%. Se você juntar essas duas, 100%, essas duas, 100% e essas duas, 100%. Por quê? Porque ou a população está na zona urbana ou ela está na zona rural. Não existe uma terceira possibilidade, tá bom? E aí, nesse caso, basta você descobrindo uma, você descobre a outra. Se aqui embaixo, por exemplo, for 20%, lá embaixo vai ser o quê? 80%. Se aqui der 90%, lá em cima vai dar 100%. Por quê? Se uma aqui for 90%, lá vai ser 10% e assim por diante. Sempre vai dar o quê? 100%, tá? Sempre vai dar na soma dos dois, dependendo do ano. Então, sua prova vem e pode te perguntar, olha, nos anos 2000, como é que está a população na zona urbana? Bom, zona urbana, aqui, azul, ano 2000, eu venho aqui, tá 80%. E quanto que está na zona rural? Você nem precisa ver, né? Já sabe que é 20%. Por quê? Ou não existe uma terceira possibilidade. Legal? Bacana?